Oi pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Thiago Paiva e hoje a gente vai falar sobre a disciplina de planejamento financeiro. Esse módulo é extremamente importante para várias áreas do conhecimento, porque engloba um pouco a economia e como que a gente aplica isso no nosso dia a dia. Então a gente vai passar alguns momentos juntos, nessa época de coronavírus. Eu espero que você curta o tempo que passar e desde já agradeço a tua disponibilidade em ofertar o teu tempo para mim, Então vamos lá, pessoal. A ideia, eu vou utilizar aqui o quadro para algumas informações básicas, E também a apresentação, lembrando que essa apresentação você também recebe aí no seu portal do aluno e também nas plataformas. Pessoal, então qual que é a ideia da disciplina? A gente vai abordar um pouco com vocês a importância de se entender economia. A gente sabe que economia tem muitas pessoas têm um certo receio, mas economia, quando entendida, pode ser muito bem aplicada dentro do ramo de gestão, seja para empreendedorismo, seja para restaurantes, seja na área de gestão financeira, seja na área fiscal. Então, vamos dar início. Agora, vale a pena algumas considerações importantes. Primeiro, eu preciso que você entenda que existem algumas quebras de crenças que vão acontecer no decorrer do nosso curso. O que eu quero dizer com isso? Algumas falas minhas vão ser muito oriundas, como se eu tivesse a persona da economia. Algumas falas, na verdade, são bastante indigestas e eu vou tentar sempre vincular ao momento econômico atual que a gente está passando, tá bom? Outra questão, lembrando que essa disciplina você pode não só ter no seu curso, mas em todos os outros cursos, uma vez que faz parte da Academia de Profissões. E qual que é o nosso propósito principal? Que você tenha ganho competitivo após esse módulo. Eu sempre falo isso. Meu maior objetivo aqui hoje é, após a conclusão desse módulo, você entender que algumas ferramentas são aplicáveis no momento que você voltar a trabalhar, ou você trabalhando aí home office, você já vai poder utilizá-las a partir de amanhã. Então vamos lá. Pessoal, a primeira questão que eu sempre levanto é assim, economia. Antes de eu explicar a real definição de economia, eu gosto de fazer algumas reflexões com os alunos, Então assim, o que é a economia? O que o pessoal imagina? Tem pessoas que falam muito de dinheiro, muito de mercado financeiro, das bolsas, que economia tem a ver com o que as pessoas procuram, o que as pessoas compram. Mas na verdade, economia não tem nada a ver com isso. Economia, ela engloba tudo isso, mas de uma forma muito racional. Vale ressaltar para você que economia é uma ciência. Então vamos lá, pessoal. A primeira questão que a gente tem que entender é que a economia, ela é uma ciência social. Bom, o que isso caracteriza de uma forma geral? Sendo uma ciência social, ela impacta diretamente no nosso cotidiano. Por exemplo, perguntas como e reflexões: dinheiro traz felicidade? É uma reflexão que envolve uma ciência social. Talvez você esteja perguntando assim, não traz, manda entregar, Mas a grande questão é, a economia sim, ela influencia uma certa importância dentro da sociedade. Como eu falei no início desse vídeo, algumas falas minhas não refletem o que o Thiago está falando, mas para você entender como a economia se porta perante você. Então, por ser uma ciência social, qual a primeira questão que você tem que aprender é que sim, quanto mais poder aquisitivo ou quanto mais detentor de fatores de produção, que a gente vai ver lá na frente o que são, você possuir, mais poder econômico você vai ter. Outra questão, a gente vai falar muito de modelos. Não é meu intuito aqui falar para você como deveria ser. Na verdade, o meu principal objetivo aqui é falar para você como é e, como eu disse, algumas questões talvez você não goste muito de escutar, mas são importantes que você compreenda que fazem parte da nossa realidade, Então, vamos nessa, vamos dar continuidade. Lembrando que o sistema de apresentação que eu estou usando hoje é o Prezi. Se você não conhece essa forma de apresentação, ela acaba, não digo substituindo, mas é uma outra opção, além do PowerPoint e outras formas aí. Então vamos lá, os conceitos importantes para a gente começar a entender o que é economia. Primeiro, a economia ela começou a existir, ela sempre existiu, mas ela começou a ser estudada embasada nas necessidades humanas. A necessidade humana, ela é infinita.
Talvez você pense, nossa, se eu tivesse muito dinheiro, ou se eu conseguisse adquirir determinado produto, nossa, eu ia relaxar. Essa é uma mentira. Por quê? Digamos que você, agora eu quero que você pense assim, um automóvel que você queira comprar, nesse exato momento. Existem vários automóveis sendo lançados, né? Mas vamos pensar uma Lamborghini. Puxa, eu acho que se eu tivesse uma Lamborghini, eu ia ser realizado em termos de carro. Eu nunca mais ia querer outro carro. Mas na verdade isso não é uma fala honesta. Mesmo que você adquira bens de alto valor agregado, depois de um tempo de uso, você vai querer mais. Existem necessidades que são biológicas, né? Como você almoçar, jantar, você supre aquela necessidade e ela automaticamente volta. Existem necessidades que são controladas em caráter químico, né? Como nicotina para o cigarro, o álcool para a bebida alcoólica, as drogas de uma forma geral, elas suprem a necessidade do usuário, mas depois o que? Esses químicos potencializam aquela necessidade. Então nada da economia é suprido. O que eu quero que você entenda é tudo que a economia compreende e funciona da seguinte forma: eu consigo saciar essa tua necessidade humana hoje, nesse determinado momento. Agora, vai ter uma variação para você voltar a querer ou voltar a ter essa necessidade, beleza? E o que supre a nossa necessidade? Bens ou serviços, né? Bens, tudo aquilo que é tangível. Veja, para que a gente possa fazer a Choice Digital, nós adquirimos vários bens, né? Ou estamos adquirindo nos últimos anos. Iluminação, câmeras, a própria estrutura da Choice, tudo isso são bens. A roupa que eu visto, o microfone, o óculos, a sua casa, o seu carro, tudo isso são bens. E o que são serviços? Serviços são bens não tangíveis, se é que assim eu posso dizer, que suprem necessidades específicas suas, como transporte, por exemplo, seja de táxi, de ônibus ou de Uber. A própria contratação sua pela Choice é um serviço prestado. Então, a economia ela baseia-se nesses dois grandes itens. Por quê? Porque no momento que eu caracterizo isso, eu consigo identificar quais são as tipologias de bens e quais são as tipologias de serviços. Então, vamos falar um pouco de bem. O bem não durável, né? Ou bem de consumo imediato, é aquele bem que basicamente no ato de que você adquire ele vai suprir a sua necessidade rapidamente, mas você vai desejá-lo logo em seguida. Um exemplo, almoço, janta, lanches que você faça. Se eu pedir para você fazer uma breve reflexão, o que você almoçou na quinta-feira, 2 semanas atrás, ou na última terça-feira? Então, para você lembrar, isso é um pouco difícil. Por quê? A característica de quem adquire bens não duráveis, o consumidor ele tem uma característica de compra muito rápida. Ele não fica pensando muito. Pense você num shopping, numa praça de alimentação. Quanto tempo você demora para escolher, né? Varia de pessoa a pessoa, mas geralmente você olha e no momento que você escolhe, você toma aquela decisão. Existem os bens semiduráveis, que são bens que possuem durabilidade de 5 anos. Então aí a gente está falando de automóveis, de computadores, lembrando que a indústria sempre tenta transformar computadores em bens não duráveis para que você consuma mais, mas a ideia é que o celular que você está utilizando, a câmera, o computador que você utiliza, ele é caracterizado como bens não duráveis, tá? E os bens duráveis, que são o quê? Bens que você adquire que tem uma longevidade maior. Nossa casa, por exemplo, né? Terrenos que você compra e assim sucessivamente. E os bens também são divididos em 2 grandes formas: bens de consumo e bens de capital. O que são bens de consumo? São bens que são direcionados para suprir a necessidade das pessoas. Um exemplo muito claro é: essa roupa eu comprei para suprir a minha necessidade. O alimento que você compra, tudo que você compra para você, para saciar uma necessidade sua, é um bem de consumo. E o que é um bem de capital? Bem de capital é um bem que eu adquiro que vai me gerar alguma tipologia de renda. Um exemplo, quando você vem aqui na Choice, em média nós temos ali de 15 a 20 carteiras por sala. Eu, como diretor da Choice, você não vai ver eu trabalhando cada dia em uma carteira.
Mas eu adquiri essas carteiras para que eu pudesse prestar um serviço para você, para que você pudesse sentar aqui e gerar então a receita para que eu pudesse comprar os bens e para que eu pudesse pagar os meus colaboradores, custos, despesas e assim por diante. Então o que é importante a gente entender nesse início? Os bens, de uma forma geral, eles são duráveis, semiduráveis e não duráveis. Ok, mas lembrando, os bens de consumo servem para mim. Vão saciar a minha necessidade, ou a sua necessidade, no caso. E os bens de capital são bens que eu vou adquirir para gerar uma renda. Beleza? Vamos dar continuidade então? A gente fala aqui de bens públicos e bens privados, mas você, melhor do que ninguém, sabe que bens públicos são bens aí que não possuem um dono, né? Então a gente pode falar quem é o dono da praia, quem é o dono do mar, isso são bens que não têm essa característica, ou bens públicos que eu posso dizer, praças também são bens públicos, e bens privados são bens que têm ali um proprietário. Eu coloquei um exercício aqui, naturalmente hoje a gente não vai fazer, mas eu sugiro você que realize esses exercícios que tem a ver com essa primeira etapa do que nós conversamos, relacionadas aí às necessidades humanas e tudo mais. Um exercício bacana que eu faço quando as pessoas me procuram, Thiago, eu queria fazer uma análise de gestão financeira pessoal, tudo mais. Pega a receita ou pegue tudo que você ganha e verifique o que você tem gastado. Você tem gastado com bens de consumo, ou seja, você tem gastado com bens para suprir a sua necessidade agora, nesse prazo, no curto prazo, ou você é alguém que compra bens de capital, ou seja, vai comprando bens que vão gerar renda para você. Vão gerar, por exemplo, uma venda que vai gerar uma renda, né? Isso é importantíssimo. Então vamos lá. Continuando, pessoal, o que a gente deve saber? Só vou virar aqui para você. Dentro de um sistema capitalista, existem recursos e insumos que trazem, né, o que tornam as pessoas detentoras ou não de um poder econômico. Como eu falei para você, dentro da economia, dependendo do que você possui, você tem sim uma força maior. E onde que eu quero chegar? Quais são então o que a gente chama de fatores de produção? Então, para vocês entenderem, e aí eu vou utilizar a caneta, basicamente, a economia estuda... Opa, deixa eu pegar essa caneta que eu acredito que seja melhor. Isso. A economia, ela tem fatores de produção, ou seja, tudo tem uma origem. Qual é a origem da economia? De onde que a economia começa? Então nós temos a terra, nós temos o trabalho, nós temos o capital, a capacidade empresarial. O que eu quero dizer? Hoje, na sua realidade, se eu fosse fazer uma pergunta para você da seguinte forma: você hoje possui casa própria ou, acima de tudo, você possui terra? Terra, um pedaço de terra, seja um terreno que você comprou, você possui um pedaço de terra, uma fazenda, uma chácara? Você possui capital? Que capital que eu estou falando? Ora, eu não estou só falando de capital financeiro, mas você possui máquinas, equipamentos, você detém algum tipo de tecnologia, né, de valor agregado? E capacidade empresarial, você possui hoje empresa, qual que é o teu mercado, você está no mercado onde só você atua, você tem grandes concorrentes, qual que é a tua capacidade de entrega hoje? Por que eu falo isso? Quando nós estamos falando dos fatores de produção, é importante você entender que esse aqui deve ser a sua mira, de uma forma bem direta. Se você quer ser milionário, a definição de milionário é: você pega o teu celular, acessa o teu banco, a hora que aparece a tua conta corrente tem lá 1 milhão. É 1 milhão líquido. O que é liquidez? É você ter o dinheiro na hora. Ah, professor, mas eu tenho patrimônio. Isso tudo bem, você tem patrimônio, mas ele está imobilizado, ele não te dá liquidez. Ser milionário é ter liquidez. Só que para ser milionário, a economia acredita que você tem que ter esses fatores de produção. Pera lá, professor, você não falou nada de trabalho? Sim, porque trabalho eu sei que você tem.
a capacidade sua de trabalho eu sei que você tem. Agora, por que a gente fala isso? Tudo vem da terra. Nesses momentos de crise que nós estamos passando, o setor agrícola, antes do coronavírus, estava atingindo recordes de produção. A agricultura, o setor primário, é um dos fortes, por quê? É o que rege a economia, né? Tem aí uma emissora que brinca, né? Agro é tudo, agro é pop. É, exatamente. Capital, pessoal, o quanto que você tem, e capacidade empresarial, que eu já expliquei também, para não ser repetitivo. Aí você deve estar assim, professor do céu, eu não tenho terra, eu não tenho capital e eu não tenho capacidade empresarial. Eu não sou proprietário de uma empresa. Como fica a minha situação? Então vamos lá. Eu vou começar então a falar do trabalho. O trabalho é uma capacidade que você possui para executar o que nós chamamos de chá. Basicamente, entrando um pouco na área ali de gestão de pessoas, ou até mesmo um pouco de administração, chá nada mais é do que o conhecimento, habilidade e atitude que você possui e que você entrega a uma empresa para que você possa o quê? Ter uma forma de contrapartida. Então, na economia, se você não é detentor dos fatores de produção, então, ou dos recursos produtivos, então você vai ter que o quê? Solicitar uma remuneração para usos e frutos disso. Vamos lá então. Quando você trabalha, qual é a contrapartida que você quer? Salário. Todos nós aqui trabalhamos em prol de salário. Você chega, entrega todo o teu conhecimento técnico e tácito, tudo o que você sabe fazer, e principalmente a tua postura de execução, isso vai definir o quanto que você vai ganhar de salário. Mas professor, eu queria entender na economia assim, por que professor ganha pouco, ou é considerado um salário pouco, é pequeno, e um boxeador, ou um Anderson Silva, que às vezes sobe num ringue e ganha muito dinheiro em poucos minutos, né? É fácil a gente entender isso pelo seguinte: quando a gente está falando sobre salário e contrapartida de um fator de produção, o que vai definir quanto você vai ganhar é a sua raridade. Quantos professores existem no Brasil? Você entende? Lembre-se, não estou falando se eu sou a favor ou contra. Agora, economia. Por que eu pago mal o professor? Porque tem muito. Por que um Anderson Silva ganha bem em poucos minutos? Porque ele é raro, só tem ele. Então o que a gente tem que entender e qual que é a grande primeira lição que a economia está te ensinando? Seja raro. Hoje no teu trabalho, o que você faz que ninguém faz? Sugiro você ver as aulas de proposta de valor, ver as aulas de Canvas, porque são aulas que vão te auxiliar nesse processo. Apesar do mundo falar para você, olha, hoje você tem que ser generalista, você tem que saber um pouco de tudo, é uma verdade, mas você tem que ser muito bom em algo. Por quê? Isso te torna raro. Mas vamos continuar aqui. Ora, na questão da terra, hoje se você não possui um pedaço de terra, mas quer usufruir um pedaço de terra, o que você tem que fazer? Você tem que fazer uma contrapartida, ou seja, pagar aluguel. Hoje, se você não possui capital, o que você tem que fazer? Pegar capital de terceiros. Agora, no momento que você pega capital de terceiros, ou pega dinheiro de bancos, de, vamos lá, de cooperativas, que seja, qual é a contrapartida? Juros. Agora, se a gente está falando de empresa, qual que é a grande sacada da existência de uma empresa? Qual que é a contrapartida que uma empresa espera quando ela utiliza todos os seus recursos? Lucro. Então, qual que é o exercício legal para você fazer agora? Olha essa tabela. Hoje, você tem terra ou você paga aluguel? Hoje você possui trabalho e ganha um salário, ou você hoje é empreendedor, seja MEI, seja autônomo? Hoje você possui recurso financeiro próprio, ou você precisa da utilização de juros? E por fim,
Hoje você é dono de empresa, trabalha e distribui lucro ou não? Então a grande lógica desse sistema, desses primeiros momentos de aula, é que a economia ela vai sempre valorizar quem detém os recursos produtivos. Professor, posso então dizer que quem manda no mundo tem isso aqui? Sim. Posso dizer então que quem tem muito dinheiro é porque tem muito recurso produtivo? Sim. Professor, posso dizer então que quem tem muito dinheiro trabalha menos? Sim. Por que eu falo isso? Geralmente as pessoas que detêm, elas vivem de contrapartidas. Então, pense o seguinte, eu conheço um empresário que é dono de 33 terrenos onde possuem estacionamentos em Curitiba. Qual é a renda dele? Gigantesca. O que ele faz da vida? Vive de aluguel, vive de renda, né? Eu conheço pessoas que possuem o quê? Grupos de investimento ou fundos de investimento. Investem, geram juros, sejam na bolsa, sejam em aplicações. Agora está muito comum em startups, os famosos angels que a gente fala, né? Ou anjos investidores. É mais ou menos isso aqui. E por fim, muitas empresas trabalham com lucros. Tanto é que uma lógica que você tem que ter é que nos últimos anos o modelo de negócio de empresas mudou. Hoje, o que você deve buscar em caráter de empresa? E aí você pode também usar para a tua vida, mas se você pensa em ter um negócio, se você pensa em atuar como consultor, se você pensa em atuar de uma forma autônoma ou PJ, você tem que entender que a economia atual hoje, ela trabalha com 3 grandes vertentes. Se você achar a resposta para essas 3, o teu negócio vai explodir. A primeira delas é o que a gente chama de escala. Hoje, o teu negócio tem que ser escalável. O que é escalável? Tem que ser de fácil replicação, de multiplicação. Você gera um processo e ele é fácil replicar. Beleza? Então deixa eu colocar aqui. Eu sempre estou errando a caneta. Depois da escala, o que você tem que ter? Margem. O que é margem? Ter uma boa margem de lucro. Ter um processo de low cost, que eles falam, ou seja, custos muito baixos, para que você consiga vender esse produto a uma margem interessante. Se você consegue escalar, você consegue ter custos otimizados. Isso faz com que na tua precificação a tua margem seja melhor. E por fim, o que a gente chama de recorrência. O que é a recorrência? É aquele processo de pagamento, ou um meio de pagamento, onde você não precisa ficar tentando efetivar uma nova venda ou um novo processo de venda. O cliente vai, cadastra o seu cartão de crédito e todo mês aquele valor é debitado da conta dele. Professor, dá exemplo dessa lógica. Netflix seria o que veio na minha cabeça agora, mas há outros exemplos que você pode pensar. Então lembre-se que a nova economia está em busca dessa lógica, escala, margem e recorrência, né? E ali eu coloco, mas se eu não possuir os recursos produtivos, então, como eu falei, você vai ter que fazer as contrapartidas. Mas professor, puxa, eu sempre quis entender assim, como é que a economia funciona? Mesmo o senhor não me explicando o que é economia, como ela funciona? Eu vou fazer um esquema aqui no quadro que vai resumir como a economia funciona. Eu coloquei ali na apresentação, e você vai receber também, um vídeo chamado History of Stuffs. Em português, a história das coisas, de N. Leonard, que é um vídeo de 2008. Inclusive, recentemente escrevi um artigo sobre isso. Ele mostra bem como funciona a economia. Então a minha ideia agora é fazer um breve resumo para você, para que você possa entender, mas eu aconselho, assista ao vídeo. São 21 minutos e você pode assistir depois da nossa aula, ou se você quiser, você pode dar uma pausa após a minha explicação, ou antes até, assistir ao vídeo e depois voltar aqui para tentar tirar as tuas dúvidas ou ter uma clarificação melhor. Então, para que você possa entender como funciona a economia. A economia hoje, a economia capitalista que você conhece, ela trabalha da seguinte forma. Ela possui
setores. Então eu vou colocar aqui os setores que são oriundos da economia. E ela possui pessoas que a regem. Olha que eu coloquei um quadradinho pequeno e outro grande. Vale ressaltar para você o seguinte: esse processo, ele é linear. O que é um processo linear? Ele tem um começo e um fim, beleza? Outra questão importantíssima para você entender: dentro desse processo e em todos os processos existem pessoas. Essas pessoas são eu, você e são todas as outras que regem também a nossa economia. Uma questão que eu sempre levanto para os alunos: aqui em cima eu tenho empresa e governos. Veja que eu coloquei um quadradinho pequeno e um grande. Qual é o maior? Empresas ou governos? Se você é atento, você vai entender que o quadrado melhor é regido por empresas e o quadrado menor é regido por governos. Sim, grande parte da economia é direcionada a atender às demandas e expectativas de grandes conglomerados de empresas. Por quê? São elas que acabam sendo as reguladoras desse processo. Naturalmente que você vota no seu político, que você acredita numa política, indiferente qual é o seu partido, mas indiferente de quem você vota, ele é financiado por empresas. E outra questão, ele atende interesse daqueles que o financiam. Mas vamos lá então, quais são esses setores que eu tanto falo? Então, o primeiro aqui, eu vou chamar de setor de exploração. O segundo, eu vou chamar o setor de produção. O terceiro, o setor de distribuição. O quarto, o setor de consumo. E por fim, o descarte. Vamos fazer a nossa primeira análise aqui. Pessoal, todo mundo dentro do planeta Terra, ou dentro da microeconomia, ou seja, dentro da economia de Curitiba, da economia de São Paulo, todo mundo está dentro desse processo? Não. Existem pessoas que estão fora desse processo. Por isso que eles são chamados de marginalizados. Eles estão na margem da economia. E essas pessoas, elas não são importantes para a economia. Por que eu tenho que te falar isso? Isso me dói falar. Por isso é importante o trabalho social, por isso é importante, porque se nós esperarmos que a economia inclua essas pessoas, ela não vai fazer. Por quê? Porque essas pessoas não detêm fatores de produção e não tem como dar contrapartida a quem detém. Então, se ele não tem como compartilhar algo com a economia simplesmente o isola. Duro, mas verdade. Então, vamos primeiro falar do setor primário, setor de exploração, né? É um setor interessante, pessoal, porque o que ele basicamente faz? Ele vai nos fatores de produção, agora você já sabe, na terra, e explora aquele espaço. Naturalmente, o que acontece? Como as pessoas aqui, por muitas vezes, são regidas por questões monetárias, os poderes, quando entende poderes, são empresas e pessoas que detêm um fator de produção capital, dinheiro, chegam para essas pessoas e falam assim: eu quero o teu terreno. Ah, mas eu não sei, eu quero, te dou X mil reais, ou até X milhões, não sei. E as pessoas falam: então tá. As pessoas acabam entregando as suas terras, os seus recursos naturais, basicamente porque não tem como sobreviver daquilo, ou porque são iludidas de que vale a pena aquele pedaço de terra ser vendido, né? Então o que a gente vê muito? O setor agrícola aqui e o setor de insumos, de commodity. Professor, pelo amor de Deus, o que é commodity, pessoal? Commodity são insumos comuns e encontrados de forma muito, eu não vou dizer fácil que eu vou estar mentindo, mas que são comuns no sistema produtivo,
ferro, minério, isso são commodities. Então o que acontece? As empresas, de uma forma geral, conseguem adquirir essas commodities para depois transformá-las e revendê-las em valores agregados maior, tá? Então o que acontece? Aqui a galera chega e vamos embora, vamos explorar, vamos atrás. Ah, acabou a terra. Vamos dar uma viajadinha lá para o Brasil, vamos dar uma viajadinha lá para a China, vamos explorar outros países. Por quê? Porque a gente tem poder de barganha, né? Então as empresas chegam e conseguem negociar com governos para que possam explorar. Um exemplo disso é grandes empresas ou grandes agricultores, por muitas vezes compram terras em regiões afastadas, porque elas chegam e falam, olha, eu vou pegar essa terra, vou fazer um plantio e vou gerar tantos mil empregos. O governo ou a prefeitura ou a regional fala, nossa, venha, venha. E o cara vai e explora aquela terra pagando migalhas, porque as pessoas não têm muita opção. Então a economia ela faz isso, e ela faz de uma forma bastante, eu diria, vamos pensar assim, de uma forma bastante direta, né? Então, essa é uma questão. E o que depois eles fazem do sistema produtivo? Ora, além de poluir, destruir e blá, 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 eles pegam e levam isso para o nosso segundo setor, que é o setor secundário. Pessoal, o que é o setor secundário? É o setor de bens de produção final. Eu pego aquelas commodities, eu pego toda aquela produção e transformo em algo. A madeira que eu cortei aqui, a árvore, eu vou transformar em mesa, o ferro e por assim vai, faço automóveis. Então aqui é onde eu trabalho o sistema de produção. O que a gente tem que entender aqui? A ideia aqui é sempre low cost, ou seja, custo baixo e lucro muito alto. Aqui existe uma grande sacada que é produzir em escala. Por quê? Eu consigo reduzir bem os meus custos e dependendo da região que eu tô, assim como no setor primário, as pessoas não têm muita opção. Então elas ficam trabalhando comigo. Existe uma cidade aqui no interior do Paraná, que eu não posso fazer o nome, que a empresa instalada nessa cidade, para você ter ideia, ela gera um cheiro muito forte. E quando você vai visitar essa cidade e fala para os moradores assim, nossa, é uma cidade tão bonita, né? Que cheiro forte. As pessoas falam assim, é que a empresa está aí e tal. E se a empresa for embora? A cidade acaba. Então as pessoas acabam aceitando até isso, porque a empresa acaba sendo a grande geradora. No interior de São Paulo existe uma cervejaria que faz isso, e se você pesquisar no Google, você vai entender que existem várias empresas em cidades pequenas que acabam sendo as grandes detentoras. E o que mais que se faz aqui, pessoal? Ora, aqui muitos produtos. Só que esses produtos, quando gerados, eles precisam ser o quê? Precisam ser escoados. Aí eles vão para distribuição, setor terciário. O que é o setor terciário, né, pessoal? Comércio, serviços. Aqui o que eles fazem? Eles estocam os produtos, né? Distribuem numa rede de logística e deixam à disposição para você, para que você possa adquirir. Então, toda a cadeia produtiva para aqui, no seguinte sentido. Ora, exploramos, né? Ou adquirimos todos os recursos naturais, produzimos, colocamos nas gôndolas para venda. Quem deve ser agora o principal fator? Quem nós temos que tratar com carinho para que esse processo continue? E a resposta é sim, você. Aqui, pessoal, é a seta do consumo. Esta seta é a seta mais importante desse sistema. Entenda o seguinte, o mundo em que vivemos hoje, ele é vinculado em consumo. Não é à toa que um dia assistindo TV equivale a uma vida de propaganda dos nossos avós e bisavós. Então o que eu quero que você entenda? Essa turma aqui em cima,
eles entendem esse processo, mas principalmente eles defendem com afinco isso aqui. A Annie Leonard, ela na época, no vídeo que você vai assistir, ela dá o exemplo do George W. Bush na época de 11 de setembro. Quando as torres gêmeas caíram, e aí vai uma reflexão onde você estava, né, nesse dia, e eu lembro que quando as torres caíram, o mundo parou. Não sei se você lembra disso, né? O mundo parou, as pessoas ficaram com muito medo da insegurança, né? Porque os Estados Unidos é a grande potência, mas na época também era. Então, nossa, é como se, né, o gigante caiu e tudo mais. E quando o George W. Bush foi dar um discurso dele, ele usou uma expressão interessantíssima, que é: a gente não pode perder o jeito americano de ser. O que ele quis dizer com isso? E ele continuou, ele falou assim, né? A gente não pode perder o nosso jeito americano de ser. Nós precisamos continuar as nossas vidas. Nós precisamos ir ao cinema, ir ao shopping, ir às compras. Não vamos deixar o medo nos prender em casa. E olha que frase interessante pelo que nós estamos vivendo hoje. Então o que acontece, pessoal? Isso aqui é a base de tudo. A economia entra em colapso se isso aqui parasse na distribuição ou no setor terciário. Então a lógica é: como é que a gente mantém isso aqui funcionando? E aí entra um dos grandes articuladores dessa questão, com o nome de Victor Lebow, ou Lebow. Ele era conselheiro do presidente Eisenhower, e ele foi um cara que, quando entendeu essa lógica, ele pensou: nós precisamos explorar, produzir, distribuir as coisas de forma mais rápida. Mas nós devemos criar um sistema de consumo que seja mais rápido ainda. Nós devemos criar as coisas para que quebrem. E olha que interessante isso. O que eles fizeram basicamente? Ele criou duas grandes lógicas que são aplicadas até hoje. O que nós chamamos de obsolescência. A planejada e a percebida. Desculpa ficar de costas, mas só para escrever. O que é obsolescência planejada? Tudo que nós produzimos para ir para o lixo, para que você compre novamente. Vamos dar um exemplo? Você gosta de suco de caixinha? Você vai no mercado, você pega o suco. Quanto está um suco de caixinha? R$3, R$2. Aí você começa a tomar. Aquele suco, ele teve a parte do recurso natural, né? Estamos falando, por exemplo, suco de laranja. Teve a laranja, teve o plástico, oriundo do petróleo, tudo mais, Teve a parte produtiva, então levou isso para uma indústria, produziu, isso foi levado até uma gôndola do supermercado, você pagou, pegou aquilo e jogou no lixo. Significa o seguinte: você jogou no lixo por quê? Porque não tem mais função para você. Agora, tudo isso funciona com outras características. Vamos pegar em bens semiduráveis? Aparelho celular. Pessoal, eu já fui boy, eu tinha um StarTAC. E o que é um StarTAC hoje? O celular que você está na sua mão, ou o computador que você está assistindo essa aula, daqui a 5 anos, o que vai ser esse computador? Né? O que me veio à cabeça agora, tinha um laptop que eu sempre quis ter, acho que era Vai o nome, era muito legal. E hoje esse computador... Então o que você tem que entender? As pessoas, a economia produz para que você jogue no lixo. Os equipamentos hoje que a gente utiliza aqui na Choice, quanto tempo vão durar? E se eles quebrarem, você já teve algum produto e serviço que quebrou e quando você foi consertar, ele era quase o valor do produto ou 60% do valor do produto, a ponto de você falar: ah não, então eu compro novo. É exatamente isso que a economia quer que você faça. Por quê? Ao comprar, você aciona a seta do consumo. Beleza? Por isso que a economia não é a favor de políticas de conserto. A economia quer que você compre. Mas, pessoal, só a obsolescência planejada não funcionaria. Por quê? Porque a gente precisa acelerar mais você. E aí entra
a obsolescência percebida. Essa é a mágica do negócio. Se você não entender a minha explicação, ao final da minha fala eu quero que você pegue uma foto tua de 10 anos atrás ou de 5 anos atrás. Vamos falar um pouco de moda. Qual a importância da moda? E veja, não estou aqui falando mal de moda, mas estou falando que ela tem um papel importante porque a economia usa ela dessa forma. Vamos lá. As calças jeans das mulheres antes eram baixas, agora são altos. Os sapatos antes de bico fino, né, ou de salto fino, depois salto largo. As cores, as formas. Porque o que acontece? Cada vez que você vê que a moda mudou, você vai e quer comprar mais. Você quer comprar um novo. O Samsung e a Apple vivem lançando telefones e os designs são cada vez mais bonitos. Você fala, nossa, que legal que esse design, eu preciso ter. E aí a economia é o quê? Te alimenta com marketing, te alimenta com um monte de coisa para que você consuma. Somando a isso, pessoal, é criada uma série de lógicas. Dia dos pais, Dia das mães, Dia dos namorados. Pense o seguinte, o Brasil está tentando ter 2 dias ainda, né? Além do Dia dos Namorados, o Valentine's Day, Dia da Secretária, Natal, Ano Novo. Aí você fala assim, mas tem também, mas a economia também dá 13º, a primeira parcela no máximo até dia 20 de novembro, a segunda parcela no máximo até 20 de dezembro. Mas em janeiro vem os impostos. Então entenda o seguinte, tudo é muito bem calculado. Se você assistiu a aula de Canva, você vai saber o que eu estou te falando agora. Nada é empírico, pessoal. Tudo é planejado. Tudo é planejado. Veja, isso não é uma teoria da conspiração, não estou falando do Covid-19. Não tem nada a ver. Mas o que eu estou falando é o seguinte, a economia ela é desenhada. A economia não é como a gravidade. Não foi Deus que criou. Foram pessoas de carne e osso, como eu e você. Mas ela é tão bem feita que você acha normal. Essa é a grande sacada da economia, por isso que eu sou apaixonado por ela. Então vamos lá, pessoal. Consumo, consumo, consumo. E o mais engraçado, por ser uma ciência social, quanto mais você consome, mais feliz você fica. Isso os psicólogos vão falar assim, não, mas tem um limite, é verdade, uma hora tem um limite. Não é à toa que pessoas que detêm grandes quantidades de dinheiro eventualmente se suicidam. Então não dá para dizer que dinheiro é felicidade ou garantia disso. Mas dá para dizer o seguinte, que as pessoas estão sempre atrás de algo, estão sempre consumindo, né? E quanto mais elas consomem, mais elas ficam felizes. E quanto mais obsolescência percebida e planejada a economia joga em você, mais você entra nessa corrida de ratos. E aí vem a última parte da economia, que é a parte do descarte. O que nós sabemos do descarte? Quando eu falo nós, vamos falar da população economicamente ativa, quem trabalha, quem está assistindo esse vídeo. O que a gente sabe do descarte? Ora, pegar o nosso lixo, separar no dia que é lixo que não é lixo, jogar lá e pronto, né? Quando é lixo que não é lixo, joga, separa, joga, faz o seu trabalho como cidadão. Mas pessoal, o descarte é o fim, é onde você não vê. Quando você coloca o teu lixo lá na tua lixeira da tua casa, do teu prédio, do teu condomínio, ele vai embora. Ali, para você, acabou, né? Mas para onde vai esse lixo? Para onde vai todo aquele entulho que você produziu, que a economia produziu, que você usufruiu e que você descartou? Então a gente entende que aqui tem uma limitação também ambiental batendo muito forte, né? Aqui a gente tem uma exploração ambiental forte, aqui a gente tem uma degradação ambiental forte. Agora, por quê? Porque hoje é assim que esse sistema econômico funciona. E não estou falando hoje, há anos, pessoal. Historicamente, e aí eu falo como economista, a história mostra que os sistemas econômicos entram em colapso. Vão mudando, a forma como operacionalizam. E eu não estou falando que a gente está entrando em colapso agora. Mas o Covid-19 trouxe uma nova percepção. O que está acontecendo nesse momento? Para a gente ser bem atual. As empresas fizeram a sua parte de exploração, depois fizeram a produção, depois fizeram a distribuição, e o Covid veio e tirou você da rua. E o que está acontecendo? Pessoal,
não está acontecendo o consumo. E as empresas estão o quê? Parando. O fator de produção trabalho está doente. As pessoas estão pegando uma doença e não podem trabalhar. Então você perde o fator produtivo trabalho. Alguns diriam a mão de obra, né? Eu não gosto dessa expressão, mas o fator trabalho. Sem fator trabalho, não tem capacidade empresarial. Se não tem capacidade empresarial, pouco importa a terra, pouco importa o capital financeiro e o mundo para. É exatamente isso que está acontecendo. O mundo está parado porque a seta consumo parou. Tanto é que talvez, ultimamente, se você compartilha da minha visão, hoje mesmo, eu vendo o noticiário, apareceu uma propaganda de uma loja, uma famosa loja, uma grande loja, vendendo colchão, vendendo isso, com 15% e tal. E aí a gente tem aquela percepção, que mundo que eles vivem? Porque as obsolescências perderam sua força. O que está em jogo hoje? As nossas vidas, a vida daqueles que amamos, né? Nossa saúde. Então, o que mostra nisso tudo, pessoal? Que a economia agora está parada e que ela vai passar por um processo de transformação. Isso aqui vai mudar? Eu creio que não. Mas, infelizmente, eu sou aquele que vai lhe falar que, como o sistema é feito de pessoas, se as empresas, de uma forma geral, que coordenam junto com o governo a economia linear, não estão mais conseguindo ativar a seta consumo, pessoas serão cortadas, a economia vai ter uma nova fase de recessão, o nosso PIB, que tão esperado estava esse ano, né? Eu lembro que ano passado eu falava assim, 2019 é um ano de planejamento, 2020 é um ano de execução, de crescimento, e eis que vem a vida, ou dependendo da sua crença, e nos dá essa lição de que, pelo máximo que nós realizamos algum tipo de planejamento, eventualmente a gente esquece de perguntar para a vida se ela está de acordo com isso, né? Eu costumo brincar que a gente faz 99% dos nossos planos e 1% quem decide é Deus. E então a gente está passando por esse momento. Tá bom? Então tá lá o videozinho da Annie Leonard. É um videozinho que está lá na tua apresentação do Prezi, mas eu também vou mandar o link para você. Não vou ficar aqui carregando, né? Então tá lá, ele mostra bem isso que eu falei para você. Então, para a gente terminar essa primeira parte, o que eu posso falar para você? O que é economia? Então a economia nada mais é do que uma ciência que estuda como suprir as necessidades ilimitadas, infinitas das pessoas com recursos escassos. As nossas necessidades são infinitas. O planeta é um só, né? Então há escassez. E para isso, pessoal, mostra o quê? Que a economia, ela escolhe aqueles que ela vai atender, sendo que da seguinte forma: quem entrega algo à economia, recebe. Quem não entrega é colocado às margens. E as margens, ela simplesmente os abandona. Por isso é importante a gente compreender que quando você está no teu processo hoje de análise financeira, até pelo momento que estamos passando, eu como professor e economista, eu sempre direciono meus alunos da seguinte forma. Primeiro de tudo, importante poupar. Não importa nesse momento, particularmente, se você está poupando na poupança, em outros locais, no tesouro, não é isso que vem ao caso. Poupar é importante. Mais do que poupar, pense sempre em investir em bens de capital. Se você descobrir no que você é bom, e eu tenho certeza, você é bom em algo. Infelizmente a nossa educação, aí falando só do Brasil, a nossa educação ela é muito embasada em você tem que passar, você tem que tirar nota, e ela perde a essência da educação, que é vamos melhorar o que você é bom. Porque se você melhorar no que você é bom e conseguir comprar bens de capital, desculpa, que vão te ajudar a gerar renda, você vai conseguir uma independência financeira muito boa. Porque, infelizmente, nesse estado, eu falo uma frase, eu falo como empresário: empresa não tem alma. As pessoas possuem alma. A empresa, existem bons empresários.
Eu particularmente me considero um bom empresário e conheço grandes empresários que tentam ao máximo colocar o sentimento no sentido de alma frente aos seus negócios. Mas os grandes, às vezes os detentores de um sistema econômico linear, pensam em números. Por isso que eu sempre incentivo meus alunos a serem empreendedores. Nem que você comece pequenininho, mas você começa a comprar bens de capital e ali você começa a entender que ao vender vai gerar outro tipo de receita e essas receitas vão gerar mais investimentos para você e aí aquilo começa a ter um crescimento. Então, basicamente, qual que é a veia da economia? A escassez, né? Esse é o grande desafio. Pense o seguinte, se você estivesse numa ilha com 10 pessoas e você fosse escolhido para ganhar um pedaço de pão, uma broa de pão, o que você faria? Se você dividisse em partes iguais, talvez todos morressem de fome, inclusive você. O que a economia faz? Ela olha aqueles que podem trazer uma certa contrapartida para ela e divide essa broa de pão naqueles que dão essa contrapartida. E os demais? Os demais são colocados à morte. É duro, é triste, mas é importante. O que eu quero que você entenda? Se você não buscar sua singularidade, se você não buscar no que você é bom, se você não for raro, não se atualizar, em algum momento pode ser que o sistema econômico identifique em você nada. E ele vai fazer exatamente isso com você. Vai colocar você para as margens. Beleza? Então a gente encerra essa primeira parte com a seguinte reflexão. A economia sabendo disso, ou você sabendo isso sobre a economia, quais são as perguntas que você tem que fazer? Ora, como, para quem, o que e quanto que eu vou produzir, quanto que eu vou estudar? Essa é a lógica. Tudo começa com essa reflexão. Seja você CLT e quer se tornar raro, seja você empreendedor. Tá bom? Pessoal, obrigado por essa primeira parte e vamos dar continuidade agora à segunda.